Pastor, uma pergunta para o senhor. Uma pessoa que foi casada na igreja e no civil pode se divorciar e casar novamente? Pode, dependendo daquilo que a Bíblia diz, né? Pode. Sim. Rapaz, é o seguinte, hoje nós temos três tipos de pensamento, né? A respeito do divórcio. Vamos falar do divórcio em geral, né? Quando a gente fala de divórcio, a gente fala de divórcio dentro da igreja, né? Que é o nosso tema, né? Sim. A Constituição Federal de 98, de 88, né? Do artigo 6, não, parágrafo 6, artigo 226, liberou o divórcio aí, que o senhor conhece muito bem, mas dentro da igreja a gente continua aquilo que a Bíblia diz, né? Então, você trabalha, a gente vê três tipos de pensamento hoje a respeito do divórcio, não sei se você já percebeu. Uma é aquela que se você ama, não importa as condições, isso está dentro da igreja, viu? Amor, Sim, se isso é tem verdade. amor, separa e divorcia, o que está valendo é o amor. Tem aquelas outras pessoas que acreditam que o divórcio, desculpa, o casamento, ele é para sempre, né? Em momento nenhum, inclusive eu conheço um pastor que é muito meu amigo, que ele disse que se ficar viúvo, ele não casa de novo, porque é uma mulher só para a vida toda, né? E eu respeito o pensamento dele. E tem os terceiros que acreditam que esse ponto que a gente está falando, né? Que o casamento, em algum momento, dentro da Bíblia, tem alguns conceitos, algumas coisas que pode acontecer e pode acontecer o divórcio. Agora vamos lá, né? Pode, pode. Mas como e quando, né? Uma das coisas que a Bíblia fala a respeito, né, que libera, aí não tem jeito, aí você precisa ir lá para Mateus capítulo 19, né? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-nos grande multidão e curou-as, né, ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? Ele disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se uniciar à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então disseram-lhes. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Né? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, olha aí, e casar-se com outro comete adultério. E qualquer casar com a repudiada também comete adultério. Disseram os discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Né? Então, como Jesus disse aí, uma das causas que aceita, né, é quando há essa fornicação. Fornicação. Né? Tem uma linha de pensamento que fala de porneia, né? E eles acreditam que a porneia, quando Jesus fez essa liberação, eu não acredito assim, ok? Deixar bem claro. Ok. Ele estava falando do período de que o casal ficava, o período do noivado, né? Que era o esposo, né? Naquele momento, que era em torno mais ou menos de um ano. Se cometesse qualquer tipo de coisa ali, poderia se separar. Agora, casando, consumindo, né? Chegar na via de fato, casou, passou esse tempo aí, e foi o caso de José com Maria, né? Quando ele viu que ela estava grávida, ele estava ali vivendo esse momento aí, desse ano de esposo, né? Eles, alguma linha de pensamento acredita assim que é nesse período de um ano aí que Jesus estava falando. Eu não defendo isso e também não acredito nisso. Até porque quando Jesus Entendi. falou a respeito disso, ele voltou e falou sobre Moisés respondendo a pergunta que logo quem, né? Os fariseus. Os fariseus não estavam nem aí para divórcio, não. Os fariseus queriam pegar Jesus numa situação complicada, né? Mas Jesus sempre sabiamente respondia
as perguntas deles geralmente com outra pergunta, né? Eles chegavam com uma dúvida e saía com 6, né, doutor? A ideia era essa, né? Essa, a Aí, ideia era essa, isso é verdade. um dia desse, eu estava na igreja, aí os jovens não tem jeito. Aí os jovens chegou, eles conversando, eu já vi que já tinha coisa errada, né? Eles conversando lá fora da igreja, olharam para mim assim. Aí um se aproximou, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. E depois, não, meus filhos, pergunte. O crente, o jovem, pode ter o cabelo comprido? Olha a pergunta, doutor. Aí eu peguei e disse para ele Pergunta assim, meu filho, cabulosa aí. cabulosa, né? Você deixou. Sim. Aí eu disse, vou responder vocês com outra coisa, outra pergunta. Vocês acreditam que se jovem, se o homem pudesse ter cabelo comprido, o apóstolo Paulo teria escrito que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, se Jesus tivesse o cabelo comprido? Aí eles diziam assim, pastor, você não sabe nem brincar, pastor. A gente chega com uma dúvida, só faz a gente sair com 6. Né? Porque a minha questão era essa, né? Dar uma resposta para eles, levar eles a pensar, a A refletir, né? pensar, a refletir. A refletir. Mas Jesus vai fazer a mesma coisa com os fariseus, entendeu ali a jogada deles, né? Eles estavam nem preocupados com a divórcio, que eles, né, viviam, já era fariseu por ser fariseu mesmo, né? A hipocrisia era na lata mesmo, na cara, e sobrava óleo de peró para passar na cara, né? Aí Jesus vai responder Perfeitamente. para eles de acordo com aquilo que está escrito na palavra, né? Agora sim, a gente precisa fazer algumas considerações, assim, porque Jesus começa aí, ele volta lá para o Jardim do Éden, né? Para dizer como era constituído um casamento. Mostrou ali bem direitinho e voltou para a época, né, que eles tinham perguntado, que era a época de Moisés, e Jesus voltou para o seu tempo, onde ele estava vivendo. E aí Jesus faz uma ponderação, porque ele se posicionou a respeito. Aí quando Jesus se posiciona a respeito, aí a coisa torna mais séria, né? Aí Aí Jesus muda vai de dizer figura. para eles, né? Aí muda de figura, Jesus se posicionou, né? Aí o que, que Jesus vai fazer? Vai responder para eles, né? Que no caso aí das relações, a fornicação, nesse caso aí, é que quando houvesse adultério, tá certo? E adultério, se Sim. você voltar lá para Levíticos 18, é muita coisa que pode acontecer dentro dessa fornicação, né? A gente não vê essa palavra muito aí no grego, mas se abrisse mais lá pelo hebraico, a questão da porné, né? Quando você chega no grego, já está mais traduzido para sodomismo, para fornicação, que é esse caso aí desse texto aí. Então tem muita coisa envolvendo, mas Jesus deixou bem claro, se houvesse adultério, relação sexual ilícita, né? Fora do casamento. É claro que esta via de regra, Jesus deixou bem claro que foi permitido, e não foi Moisés que inventou divórcio, porque já existia antes de Moisés. O que Moisés estava fazendo lá em Levítico? Estava formulando as leis, né? Legislou somente, né? Estava organizando as coisas como Deus tinha pedido. Então, ele simplesmente vai organizar a coisa, tá certo? Aí, é claro que Jesus disse para eles, Moisés deu por causa da dureza do nosso coração. Se o casal é cristão e, de repente, acontece um descuido desse de adultério, né? E, de repente, eles conversando, que eu também sou coordenador, eu e minha esposa do MMI aqui no Ceará, a gente ajuda aqui, a gente coordena o curso de MMI aqui também. E, de repente, se há uma conversa entre os dois e há um entendimento que eles possam continuar e realmente há um perdão, se pensa num recomeço. Né? Então, não é uma coisa que tem que, não, adulterou tem que separar, não. Jesus disse, a dureza dos vossos corações. Porque se tivesse amor para perdoar, para compreender, para conversar, para usar da inteligência que Deus deu para o ser humano, isso não teria acontecido, nem lá nem cá, né? Então, uma das causas é isso, tá bom? Uma das causas é isso aí, a questão
do sexo, do adultério, da fornicação. A outra causa que a gente vê também é a questão que acontece muito também dentro da igreja aí, né? Infelizmente, né? É o descuido, né, pastor? Há um descuido dos casais muito grande para que isso aconteça, que chegue, até chegar em via de fato de um divórcio,